Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver modal verbos, como usar os verbos modais no passado. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá! Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece, meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver verbos modais, mas nós vamos ver verbos modais no passado. Como usar os verbos modais no passado? Mas primeiro, quais são os verbos modais? Can, could, should, must, would. Eles são exemplos de verbos modais. Os verbos modais devem ser apreendidos de acordo com a sua função. Porque a tradução pode confundir, porque muitas vezes eles têm a mesma tradução. Então, a melhor maneira é apreender a sua função. Qual é a ideia por trás dele? Qual é a ideia desse verbo modal? O que esse verbo modal quer passar? Para usar os verbos modais no passado, nós precisamos da estrutura modal verbo, o have e o verbo principal no passado particípio. Vamos ver um exemplo. Imagina que estamos falando sobre uma festa, e eu falo para você: I didn't invite her, I didn't invite her. Eu não a convidei. Você poderia me falar: I think she would have come. I think she would have come. Eu acho que ela teria vindo. O would have é usado para falar de coisas que já aconteceram e você imagina que poderia ter acontecido de uma maneira diferente. O would have é muito usado em orações condicionais. Sabe aquelas orações com if? Não é obrigatoriamente ser usado nelas, mas ele é muito usado em orações condicionais. Um exemplo: If I'd had my phone, I would have called him. If I'd had my phone, I would have called him. Se eu tivesse meu celular, eu teria chamado ele, eu teria ligado para ele. Um outro exemplo: I would have loved to meet your mother. I would have loved to meet your mother. Eu teria amado conhecer sua mãe. O would have é usado em situações hipotéticas. Em uma situação hipotética, no nível mais imaginário, não? Uma coisa que você acha que deveria ter acontecido, mas que na realidade não aconteceu. O should have, agora vamos falar do should have. O should have é usado em situações onde algo deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Como, por exemplo, He should have arrived an hour ago. He should have arrived 1 hour ago. Ele deveria ter chegado 1 hora atrás. Outro exemplo: You shouldn't have read the message John sent me. You shouldn't have read the message John sent me. Você não deveria ter lido a mensagem que o John me enviou. Você pode usar o should have para mostrar arrependimento. Como, por exemplo, I should have studied more. Eu deveria ter estudado mais. Agora, o could have. O could have vai falar de algo que não aconteceu, uma coisa que poderia ter sido uma oportunidade, mas passou, ou então alguma coisa ruim, como por exemplo, You could have asked me before you bought those tickets. You could have asked me before you bought those tickets. Você poderia ter me perguntado antes de ter comprado esses ingressos. I can go. I can go. Eu não posso ir. Foi uma decisão ruim que você comprou esses ingressos. Um outro exemplo: He could have got really hurt. He could have got really hurt. He could have got really hurt. Ele poderia ter se machucado muito. O could have também pode ser usado para mostrar opções. Como, por exemplo, I could have taken the car to the car wash, but I preferred to wash it myself. I could have taken the car to the car wash, but I preferred to wash it myself. Eu poderia ter levado o carro para lavar, mas eu preferia lavar eu mesmo. Podemos também falar sobre possibilidades com os modais verbos no passado. Nesse caso, nós temos 4 opções: o may have, o could have, o might have
e o must have. Mas existe uma diferença entre elas. O may have, o could have e o might have podem ser usados mais ou menos com o mesmo sentido, de uma possibilidade que não tenho muita certeza de que vai acontecer. Não é uma possibilidade baseada em fatos reais, é uma possibilidade que pode acontecer como não pode acontecer. Agora, o must have, a gente já está falando de uma possibilidade com mais certeza de acontecer. Um exemplo. Imagina eu te pergunto, have you seen my phone? Have you seen my phone? Have you seen my phone? Você viu meu telefone? E você pode me responder, you may have left it at the restaurant. You may have left it at the restaurant. Você poderia ter deixado no restaurante, de repente você esqueceu no restaurante, você poderia ter deixado no restaurante. Aqui eu estou chutando. Eu não tenho certeza de que você deixou o celular no restaurante. Eu estou falando que eu estou chutando. Eu não estou falando nada baseado em nenhum fato. Eu não vi o celular no restaurante, nada disso. Então, nesse caso, eu posso usar tanto o may have, quanto o could have, quanto o might have. Esses três funcionariam da mesma maneira. Agora, se você me fala, you must have left it at the restaurant, you must have left it at the restaurant, aí você tem quase certeza de que eu deixei o meu celular no restaurante. O must, quando a gente usa o must, no caso de possibilidades, é uma possibilidade quase certa, 99% de certeza, ou 98% de certeza. É uma possibilidade quase que certa de que isso realmente aconteceu. Então essa é a diferença entre eles, tá bom? Agora, às vezes você vai escutar os verbos modais no passado de uma forma abreviada, como por exemplo, às vezes o would have, a gente não vai escutar o would have, a gente vai escutar, por exemplo, would have, would have. I think she would have come. I think she would have come. Ou até mesmo just woulda, woulda. Às vezes só isso, I think she woulda come. Então, às vezes, a gente não escuta essa forminha would have ou could have. Às vezes a gente vai escutar a forma mais abreviada, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias, em inglês on the top. Inglês on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira, um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye, bye.